perto da volta de Jesus? 3.000 anos depois. Será que nós não estamos muito mais perto do que aquilo que o apóstolo Pedro estava tentando um dia fazer o povo entender? Amém? Olha o que ele diz. Mas ele deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Essa está formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso, destruído pela mesma palavra. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Está falando de agora. Então, o que ele está dizendo? Guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Por quê? Por que ele está falando promessa? Porque nós, crentes, temos uma promessa, que é Jesus vai voltar. Então essa é a nossa promessa. Qual que é a minha promessa? Independente de qual eu tenho na minha vida, que é de casar, que é de engravidar, que é de ter namorado, namorada, cachorro, papagaio, gato, cachorro, a minha maior promessa é saber que Jesus vai voltar. Essa precisa ser a minha maior promessa. E não precisa envolver esse medo que as pessoas fazem. É um alívio. Precisa ser um alívio. Se você é um cristão e tem medo da volta de Jesus, você precisa falar, Senhor, por que eu tô sentindo medo? Porque a tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Porque o medo supõe castigo. Por que você vai, essa palavra vai dizer, por que tem gente que tem medo que Jesus vai voltar? Porque sabe que o juízo ou vai para Jesus ou é lago, não tem meio. Não tem meio, não tem neutralidade com Deus. Você entende isso? Não tem essa neutralidade com Deus. Não tem, eu sirvo a Jesus e servo mais a outros deuses. Eu sirvo a Jesus, mas sirvo a outras. Não, amados. E não só a isso, não só a idolatria. Eu sirvo a Jesus, mas sirvo os meus prazeres. Quantos? Jesus diz que ele é o único e suficiente Salvador. Ele não precisa de nós para nos salvar. Se nós nos salvássemos sozinhos, nós não precisaríamos de Jesus. Se qualquer coisa salvasse, se qualquer religião salvasse, amados, não teria sentido Jesus ter feito o que ele fez. Então, nós temos essa promessa. Então, talvez você se encontre muitas vezes, eu não tenho promessa, eu não tenho isso. Você tem sim uma promessa. Se você crê em Jesus, você tem uma promessa. Uma promessa que pode ser que muita gente que tenha recebido promessa aqui na terra, talvez não vai viver. Nós não sabemos quem vai subir e quem não vai. A Bíblia vai dizer claramente da parábola das virgens. Que umas tinham óleo, outras não tinham. Amados, essa live foi do nada, tá? Então, estamos lá em 2 Pedro, capítulo 3. O Espírito Santo falou assim, abre esse TikTok, faz... Meu Deus. Eu obedeci, né, irmãos? Então, olha o que vai dizer. Qual é a minha promessa? A promessa é que Jesus vai voltar e vai me buscar. E que eu vou viver num lugar onde nós já vamos saber. O que eu vou viver no céu? O que tem no céu? O que tem no céu? Deus deixou registrado aquilo que era importante você saber. Então, o que está na Bíblia é o que importa você saber. Então, olha que interessante. Ele não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Jennifer, mas como que eu sei que a promessa de Jesus voltar vai se cumprir? Esses dias eu me perguntei isso. Como que eu sei que Jesus vai voltar? Porque assim... Olha, será que Jesus não desistiu de voltar? Porque olha a terra, como que não tá. Já perguntaram isso? Acho que Jesus deve ter desistido de voltar porque tá uma bagunça. Só que, amados, Jesus é Deus. E quando ele falou que ele ia voltar, ele não falou que ele ia voltar só se a gente fosse bonzinho. Só se a gente tivesse perfeitinho. Ele falou que quem nos santifica é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é o penhor. O que é o penhor? Se vocês já sabiam disso, a Bíblia vai dizer que nós somos... Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, o dia da redenção, quando Jesus voltar, se eu não tiver o selo do Espírito Santo... Jennifer, você tá... Não, capaz. Tem gente sem o Espírito Santo que vai subir, será? A Bíblia vai falar da parábola das virgens. O óleo na palavra de Deus representa o Espírito Santo. É a unção do Espírito que ia ser derramada sobre os crentes. Quando Jesus subiu ao Pentecostes, ele falou, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir sobre vocês. Então Jesus falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas deixo para vocês o Espírito Santo, o Consolador.
Então, o que está acontecendo? Quando Jesus, porque Jesus poderia dizer assim, se ele fosse homem. Ah, ele existir. Porque assim, por isso que a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo Deus não se cumpriria, amado, Jesus vai voltar sim, querendo ou não querendo. O mundo tá numa bagunça ou tá num bonitinho. Tendo acordo de paz ou não tendo acordo de paz. Jesus vai voltar. Por quê? Porque ele deixou o Espírito Santo. Nós cremos na Trindade, nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e Deus no Espírito Santo. Nós cremos que Deus, no Antigo Testamento era Deus conosco, no Novo era Deus por nós. Era Deus por nós no Antigo Testamento, no Novo Jesus, Deus conosco. Emanuel, que significa Deus conosco. E agora nós temos Deus em nós. Agora o próprio Deus habita dentro de nós, através do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo. Porque foi por ele que vocês foram selados. Ele é o selo de vocês. Se vocês perderem o Espírito Santo, vocês vão entrar como? É o selo. Trazendo de uma maneira que sem parecer que não há temor nisso, é o ticket. Se você chegar no céu e não tiver esse ticket, você não vai entrar. É por isso que a gente não pode entristecer o Espírito Santo. E entristecer o Espírito Santo, amados, não está relacionado só a pecar ou não. Você está entendendo? Então, olha o que ele diz. Ele falou, o que ele estava falando? Jesus vai voltar porque eu tenho o Espírito Santo? Ele vai voltar porque o Espírito Santo está na terra, para buscar o Espírito Santo. E quem tiver a noiva, que somos nós vamos subir com Jesus. Tá entendendo? Nós vamos subir com Jesus. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o selo da minha salvação. E como que eu tenho o Espírito Santo, Jennifer? Aceitando Jesus. Não, você não precisa ser bonito, legal, inteligente, perfeito, sábio, ter faculdade, PhD, ser teólogo, não. Você só precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo, que é o selo. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar em você. É ele que santifica, amados. Ninguém se santifica sozinho, não existe isso. Não existe mérito. Evangelho é a única religião que nós temos só um Salvador, porque nós não nos salvamos sozinhos. Não existe salvação sozinha. Então, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Então, olha que interessante que o apóstolo Pedro está dizendo. Muitos de nós, pensando que Jesus não voltou ainda, por causa dos pecadores. Só que a gente esquece que nós também somos. Você imagina amanhã Jesus voltar e você pensa assim, Jesus tem que voltar logo. Minha amada. Quando a gente pensa dessa forma, a gente tá dizendo assim, porque aquele que tá na droga não vai subir, mas e você que tá na fornicação? Mas e você que é religioso? Mas e você que tá dentro da igreja falando mal dos irmãos? Mas e você que é crítico, que é arrogante? Você acha que vai subir? Por isso que o apóstolo Pedro tá dizendo assim, você tá dizendo que Jesus quer que Jesus volte logo? Nossa, que perversão, tá todo mundo caído, Jesus tem que voltar logo. E você? E a gente que tá reclamando desse povo, mas não vai evangelizar eles? Você acha o quê? Que a gente não vai ser cobrado por isso? É como se Jesus falasse assim, você viu todo mundo perdido, mas por que você não foi pregar? Por que você não foi fazer alguma coisa? Na hora de falar, você falava. Na hora de reclamar que tava no pecado, que aquela mulher entra... Mas por que você não foi fazer alguma coisa? Eu te dei unção, eu te dei a palavra. Gente, não existe. Todos nós precisamos de misericórdia de Deus para subir. Ninguém vai subir sozinho. E aí o que ele diz? Ao contrário, ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Se Jesus voltar amanhã, eu fiz o melhor que eu podia hoje, a gente tem que viver, amados. Isso não é para que você tenha medo, tá? Não é para que você tenha medo. Nós precisamos falar da volta de Jesus, não para ficar enfiando medo no povo. Isso não é evangelho. Isso é manipulação. Eu tenho horror de quem usa a palavra de Deus para enfiar medo nos outros. Olha, Jennifer, me explica a volta de Jesus? Eu vou te explicar. Mas eu vou explicar com amor para que você entenda que você não vai ficar. Se você aceitar Jesus. Se você buscar uma vida de redenção. Se você aceitar o Espírito Santo. Eu não vou ficar usando de Apocalipse para ficar enfiando medo no povo. Que benefício eu vou ter com isso? Que benefício o reino tem? Por isso que tem um monte de gente que pensa assim, não adianta nada eu aceitar Jesus. Por quê? O crente fala que eu não vou conseguir.
É que nem os discípulos, que você vai ver várias partes na Bíblia, a mulher toda ensanguentada e não, se afasta, não chega perto. Ninguém encosta nela, ninguém não sei o quê, ninguém... Gente, não encosta em Jesus, como Jesus fala assim, eu pedi pra não encostar em mim. A gente não pode ser pessoas que afastam Jesus das pessoas, mas ser pessoas que aproximam as pessoas de Jesus. A gente se acha muito o dono de Deus. Não, esse aqui não vai ser salvo. Não, essa aqui não resolve. Quem somos nós pra dizer que não resolve? Quem somos nós pra dizer que aquela ali... Gente, olha, uma vez o Espírito Santo pegou e falou assim pra mim, eu olhei pra uma pessoa que a gente tava evangelizando, uma pessoa que condição de rua, e eu olhei e falei assim, esse daí não, difícil, porque a gente já evangelizou, esse daí não vai resolver. Amados, Deus fez questão de me mandar um vídeo, falou assim, esse aqui é aquele lá que você falou que não tinha mais jeito. Esse aqui é aquele lá que você falou que não ia resolver. Bonitinho, amados, indo pra igreja, tava no fundo do poço, aquela pessoa que você olhava assim, que a droga destruiu a pessoa, e Jesus falou assim, essa daqui é aquela lá, lembra aquele lá que você falou que não tinha mais jeito? Eu nunca mais, amados, depois disso, falei assim, não, esse aqui não tem mais jeito. E às vezes a gente faz isso, né? A gente faz isso com os nossos próprios familiares. A gente olha pra alguém que tá numa rua, porque a gente tem o costume do quê? Vou pular o meu próximo. Vou pular o que tá do meu lado e vou lá pro meu próximo. Porque assim, eu não vou cuidar dos meus, eu não vou ter misericórdia dos meus, da minha família, da minha mãe, que é difícil, da minha sogra, do meu pai, do meu marido. Mas eu vou me preocupar com o morador de rua só. Gente, até nisso a gente consegue ser religioso. Porque é isso que os fariseus faziam. Jesus vai falar, vocês procuram os melhores lugares para sentar. Vocês falam das viúvas, mas saqueiam a casa das mulheres. Sabe aquela assim, olha só, o morador. A gente tem que ter misericórdia. Deus não tiver misericórdia, nós a gente se arrebenta sozinho. Eu falo pra Deus que se ele tirar o Espírito Santo, me mato, eu me acabo sozinha. Porque a gente acaba se arrebentando sozinhos. Vocês já perceberam isso? E olha o que o apóstolo Pedro vai dizer. Ao contrário, ele é paciente com vocês, mas que todo chega, o dia do Senhor porá virá como um ladrão. Só que, olha só, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que há nela será desnudada. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Você sabe o que significa piedosa? Piedade. Ser uma mulher, um homem piedoso é um caminho muito afrontante para o religioso. Ser piedoso é o que Deus pede pra gente ser. Tenha piedade das pessoas, assim como eu tive piedade de vocês. Porque a gente se esquece que a Bíblia vai dizer em Romanos que o Senhor morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor não morreu por você hoje que você é bonitinha, hoje que você é batizada, hoje que você serve na igreja. Jesus morreu por você quando você era igualzinho um pecador. Quando você estava no lodo, no pecado. Quando eu lembro disso, eu falo assim, eu não vou nem me alugar. Quando eu começo a querer subir o nariz, eu já falo, epa, peraí, tá pensando o quê? Tá pensando que a salvação é por obras? A gente precisa se policiar, a gente precisa pregar pra nós mesmos, ministrar a nós mesmos, exortar a nós mesmos. Cansada de olhar no espelho e falar assim, nossa, tá bem soberbazinha, hein, querida? Tá com o narizinho bem empinado, hein? Tá pensando o quê? Esqueceu de onde você saiu? Não como condenação, mas pra eu lembrar quem eu sou, porque eu falo assim, eita, que é isso? Né? O que você tá pensando na vida? Se enxerga, garota. Eu falo assim comigo, né? Se liga. Tá pensando que Deus é exclusivo pra você? Tá pensando que agora... Se toca, olha pro espelho e se coloca no teu lugar. Então, amadas, no evangelho não tem espaço pro orgulho. Se tem orgulho, você não tá vivendo o evangelho. Deus não, a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se eu estou soberba, desumilde, o Espírito Santo tá ali tentando, mas eu não tô dando. Entristecendo o Espírito Santo. Entristecendo aquele que tá ali só pra me ajudar. Aquele que tá ali só pra me santificar. O Espírito Santo não tá ali pra te fazer mal. O Espírito Santo não tá na tua vida pra que você brinque de ser crente. Pra que você vá pra igreja, volte pra casa
Faz o esforço para ir numa igreja, faz o esforço para estar no meio, mas chega em casa e não quer fazer o que é mais fácil. É mais fácil fechar a boca, mas prefere fazer campanha para fechar a boca. Campanha, tinha que ter, né? Campanha do fecha a boca para as irmãs. Todas, até eu iria, tá? Ai, Jennifer tá apontando, não, eu tenho que fechar a minha mesmo. O crente verdadeiro é aquele que fala assim, minha filha, vamos junto nessa campanha. Porque assim, em vez de eu ministrar essa campanha, eu tenho que estar lá, porque olha, sangue de Jesus tem poder. O que gosta de falar besteira, o que gosta de falar quando não tem que falar, sangue de Jesus tem poder. Amados, quanto mais a gente se aproxima de Deus. Você quer identificar um crente que tá perto de Deus? É o crente que fala assim, meu Deus. Que nem Paulo, eu sou pior. Não vamos nem, não tem como apontar o teu pecado, minha amada. Olha pra mim. Eu luto contra mim mesma todo dia. Todo dia eu tô lutando contra mim mesma. Todo dia eu tô na batalha, na peleja contra mim mesma. Eu vou te ajudar. Você quer ajuda? Eu vou te ajudar. Mas olha, tem coisa que nós vamos ter que orar junto, porque não é fácil. É ou não é? Gente, o crente, você quer conhecer um crente de verdade? Existe uma coisa que você pode usar pra ver. Esse crente se acha muito grande na presença de Deus? Eita, cuidado. Que o crente que se acha grande na presença de Deus, o grande é Jesus. Jesus falou, ó, não fiquem chamando vocês uns dos outros de mestre. Eu sou mestre de vocês, vocês são tudo irmão. Não tem essa. Não tem essa. Né? Respeito às autoridades, obviamente, mas nunca coloque ninguém no lugar de Jesus. É a pior coisa que você faz na tua vida. Você vai se frustrar e vai se frustrar achando que é Jesus. Quantidade de gente que não tá mais no caminho do Senhor, não tem nada a ver com Deus. Foi porque pegou uma pessoa, colocou ali o título de Deus, porque é assim que funciona, um amigo, o marido, o pastor, o fulano, e falou assim, olha, seguinte, coloquei sobre você uma divindade, um poder que você não tem. Então, se você me machucar, se você me frustrar, aí você vai ter que se lidar com Deus, porque daí o que tá acontecendo? Eu coloquei você como Deus. Então agora você vai ter que me suprir, você não vai poder me deixar triste, você não vai poder me deixar magoada. Que magia é essa, gente? Se até Deus te magoa, até Deus te deixa triste. Ai, Deus me deixa triste, óbvio. O Espírito Santo convence do pecado, minha amada. Você fica feliz quando você sabe que você pecou? Então tá errado, porque você tá feliz sabendo que o Espírito Santo... Se você agrada... Ai, que alegria saber que eu peco. Você chora, você se humilha, fala, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Não é isso que funciona? É assim que é? Deus deixa você triste? Ai, sério, deixa triste. Que ele prefere muitas vezes que você fique triste do que você perca a tua salvação. Então a gente pensa assim, não, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que se precisar deixar você tristinha, ele vai deixar. Vai deixar. Ai, eu tô tristinha. Amém, filha. Tá santificada? Vai ali, chora um pouquinho e já passa, levanta. Levanta um pouquinho. Tá, pronto, já, que nem esses dias. Fiz uma coisa, fiquei o dia inteiro me culpando. O senhor falou assim, meu Deus, precisava desse show? Precisava disso? Meu Deus, já te repreendi. Já falei pra você que tava errado. Vamos mudar? Vamos. Agora ficar o dia inteiro chorando pitanga? Bora, menina, levanta. Comigo Deus é assim. Por isso que eu acho, gente, que um dia eu adoecer, comigo você pode orar pra expulsar alguma coisa. Porque não tem como. Porque comigo é só lapada. Psh, psh. É dia e noite. E glória a Deus por isso. Que a Bíblia diz que Deus repreende aqueles que Ele ama. Porque se Ele não nos repreendesse, nós não seríamos filhos, mas não seríamos bastardos. Já viu um pai? Você já viu um padrasto tentando repreender um filho? Meu Deus, é luta. Você não é meu pai. Agora, Deus falou assim, eu não sou padrasto, eu sou pai. Eu sou pai. Então, eu tô te repreendendo porque eu tenho essa autoridade. Você não falou que eu sou teu pai? A gente fala assim, não, o senhor é meu pai só quando é pra me dar as coisas, tá? Quando é pra me repreender, não. Aí o senhor é Deus. Deus repreende aqueles que Ele ama. E Ele não deixa de ser pai nesses momentos. Ele é pai ainda. Ele é pai. Talvez você cresceu com um pai muito liberal ou com um pai rígido demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não é parecido com seu pai terreno. Glória a Deus que se teu pai terreno fosse parecido com Jesus. Mas caso ele não seja, fica tranquila. Tira esse fardo de cima de você.
Então o apóstolo Pedro vai dizer assim: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa. Deus vai voltar porque a gente é bonzinho, porque a gente é legal, porque a gente é querido. É porque ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você agradece a Deus por ele ter, se você anseia por Jesus voltar, amém, é uma promessa, ele vai vir. Se você não quer que ele venha porque você está no pecado, que pena, porque é uma promessa mesmo assim. Então, se você realmente ama a Deus, usa o tempo que você tem para se voltar para ele. Porque se ele ainda não voltou, é por amor à tua vida. Porque tem um monte de crente sendo pura pelos lugares. Tem um monte de missionários sendo, matando família. Família sendo queimada. Você acha que a vontade de Deus não é vir resgatar esse povo? Eles estão com Jesus agora, e a gente? Você acha que Deus se alegra com esse tipo de... Mas a Bíblia vai dizer que o juízo de Deus é sem misericórdia. É sem misericórdia. Acho que Deus olha o povo sofrendo e fala assim: vou esperar só mais um pouquinho. É porque Deus é paciente. E é porque esse povo tá morrendo em causa do evangelho. Meu filho, estão com Jesus. A Bíblia vai dizer que aquele perder a sua vida, aquele que perder a sua vida vai achar ela. Eles estão na bênção. E agora nós, que estamos pelejando aqui? Bom de se pensar. Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E ele diz: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em quem? Em paz. O que é a paz que ele está falando? A paz com Deus. A Bíblia vai dizer que antes de Jesus vir, nós éramos inimigos de Deus e nós não tínhamos paz. Inimigo não tem paz, tá? Mas, quando Jesus veio, ele reconciliou. Hoje nós temos paz com Deus. É isso aí. Então não dá pra ser crente, estar numa igreja e não ter paz com Deus. Você precisa... Eu vou ser sincera com você, eu falo isso com muito amor. Se você ainda sofre com condenação, se você ainda sofre com tristeza, com mágoa do passado, tem uma coisa que você precisa aprender. Enquanto você não conhecer o sacrifício de Jesus, você vai ficar a vida inteira sendo oprimida pelo diabo, porque simplesmente você não sabe que tem paz com Deus. Quer ver uma pessoa que sofre com condenação? Pega essa pessoa, senta ela aqui na tua frente e fala assim, vamos aprender justificação. O que é justificação, Jennifer? É um conjunto. É um conjunto. É como se fosse um conjunto de argumentos apresentados em prol de uma pessoa. Quando você vai para um tribunal e você precisa de justificação, o teu advogado, sentido espiritual, quem conhece a palavra vai saber, o teu advogado vai falar assim, isso aqui é a justificação dele. Aí o que vai ter na justificação? O sangue de Jesus, que era precioso. Jesus era santo, o único que podia morrer, filho de Deus, morreu e ressuscitou, entregou o Espírito Santo. Então o diabo vai dizer assim, eu não tenho motivo. Eu não tenho como pegar essa pessoa, eu não tenho como pegar a alma dela, porque ela é justificada. Mas você não sabe que você é justificada. Então, como você não sabe que você é justificada, você aceita a condenação do diabo. Mas o que é essa justificação? Só existe justificação, minha amada, para quem tem fé em Jesus. A Bíblia vai dizer em Romanos, vocês são justificados pela fé em Jesus, não é pela obra, não é porque vocês são legalzinhos, é porque vocês têm fé. Se eu tenho fé em Jesus, no sacrifício de Jesus, eu sou justificada. Então, toda vez que eu erro e que eu peco, quem se condena sou eu mesmo. É o diabo sobre mim. Mas com Deus eu não tenho culpa, porque eu pedi perdão. Só que o povo não sabe da justificação. O povo não conhece justificação. E é por isso que sofre de condenação. Quantos crentes, amados? Senhor, senhoras, pastores, infelizmente. Líderes espirituais que não sabem que foram redimidos. Isso não me conformo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim para vocês, gente, pela graça vocês são salvos. Efésios diz assim, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. Só que eu não sei o que é graça. Eu começo a viver
por obrigação. Ah, eu vou na igreja porque eu tenho que ir, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Não entende o que é graça. Graça é um favor imerecido, você não merecia isso. Só que a graça não é só para aqueles que a gente olha e fala, olha, Deus tem graça. A graça é para você que foi atraído pela graça. Amados, amada, se Jesus te atraiu pela graça, por que você não está vivendo uma vida de graça? A graça não funciona assim. Ai, Jesus me atraiu, mas agora não tem mais para mim. Agora eu tenho que ser uma pessoa que não posso errar. A graça, o Espírito Santo te dá poder para que você consiga cumprir a lei. Honrar os teus pais. Não matar. Não roubar. Não olhar para o próximo e sentir e desejar. Não adorar outros deuses. É isso que a graça faz por você. Mas a graça também, a graça está disponível para você quando você... O que acontece? Ó, rapidinho pra gente finalizar. A pessoa aceita Jesus. Certo? Aceitou a Jesus. Aí ela vai para uma igreja, ai, começa a viver a graça, aleluia. Daí ela cai. Peca. Daí ela pensa o que acabou pra mim. Porque eu só usei a graça para chegar até a igreja. Não dá, gente. Não dá pra viver assim, tá? Se você aceitou a Jesus, mas você caiu e fraquejou, você pode e deve pedir perdão e tentar fazer de novo. Eu falo tanto da graça porque eu fui parecida com o apóstolo Paulo. Porque assim, o tanto que eu caí antes de conseguir ficar de pé, misericórdia. Só Deus sabe. O tanto que eu ia naquela igreja lá na frente para pedir perdão e no outro dia, eu não quero dizer que dessa forma você deve pecar, porque é impossível. Aquele que ama a Deus não peca. Não peca no sentido de produzir o pecado, de fazer o pecado. Mas eu vivi uma vida aqui. Mas assim, quantas vezes já fui na frente, pedi perdão e Jesus me perdoava e infelizmente eu caía de novo e Deus nunca me abandonou, nunca me descartou. Porque Ele via hoje. Mas o fato dele me ver hoje não quer dizer que Ele morreu por quem eu sou só hoje. Ele morreu por quem eu era pecadora. Porque se Ele não tivesse morrido quando eu era pecadora, eu não estaria aqui. Você tá entendendo o que Deus tá falando? Então, amados, quero finalizar com Apocalipse 21. E vamos finalizar essa live. Aí me pediu pra deixar salva, né? Eu vou deixar salva. Olha só. A Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Entenda uma coisa, minha amada. Se tudo que você quiser aqui na terra não acontecer, você ainda tem esse lugar. Você ainda tem a Nova Jerusalém. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos que parar de viver uma vida sem pensar um minuto na volta de Jesus no céu. Não é para pensar na volta de Jesus só quando você tá, cansada. Jesus podia voltar, né? Não. É para você pensar na volta de Jesus quando a tua vida tiver uma bênção. E você vai falar assim, olha, Senhor, sou muito feliz no meu casamento. Essa é a parte difícil. Não é difícil, amada, você querer que Jesus volte quando a vida tá uma bagunça. Não é difícil. É fácil. Jesus me volta, acaba com tudo isso aqui, né? E eu acordo no céu. Nossa, quem que não ia querer? O problema é você ansiar pela volta de Jesus quando tá tudo bem. Quando teu trabalho tá uma bênção. Quando você casou. Quando teu filho acabou de nascer.
É difícil, é assim que é difícil ser a volta de Jesus. É falar assim, olha, o que é a chave? Senhor, minha vida é uma bênção. Obrigada, Jesus. Obrigada pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pelos meus amigos. Mas ainda assim, eu quero muito estar contigo no céu. E quando eu começo a pensar no céu, amadas, os meus olhos não estão aqui. Porque eu sei que tem um louvor que muito lindo que diz o exílio, o exilado. E ele diz assim, passarinhos e belas flores tentam... passarinhos, belas flores querem me encantar, mas são vão. Né? É vão. Porque eu não vou, amados, eu não vou me acostumar com uma vida estável somente. Eu não vou me acostumar com ser uma mãe de filhos, embora seja a minha missão aqui na Terra. Eu não vou me acostumar com coisas pequenas. Eu tenho um lugar pra mim que, com todo... Eu amo a minha vida. Mas, meu Deus, quando eu olho pro céu, não se compara. Quando eu vejo Apocalipse, eu vejo que vai ter um lugar onde não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter clamor. Eu vou estar com Jesus 24 horas. Eu vou estar livre do pecado. Eu vou poder viver com Jesus. Adorar o Senhor Jesus. É até bom estar aqui na Terra, mas não se compara. Então nós precisamos falar mais do céu. Tem um monte de crente que deixa de caminhar com Jesus. Sabe por quê? Eu vou rasgar o verbo mesmo. É porque não fala do céu. É porque acha que se o marido não se converter, acabou a vida. Acabou pra ele. Ai, sabe? Meu Deus. Meu Deus. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou clamar. Mas, meu amigo, se você não quiser, eu preciso buscar o céu. Porque eu não vou pro céu pra ficar no Wi-Fi. Eu não vou pro céu pra ficar com os meus amigos somente. Eu vou pro céu porque eu quero estar com Jesus o resto da minha vida. O resto da eternidade. Não é nem o resto da minha vida, porque minha vida vai acabar, mas pra sempre. Meu Deus. Não, ó, amém pelo Filho. Senhor Jesus, obrigada, eu amo, eu cuido, eu louvo ao Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tirou, o Senhor vai... Mas, Senhor, comparado ao céu, eu não tenho como comparar. Mas não dá pra comparar nossa vida com o céu. Não dá pra comparar. A Bíblia vai dizer no livro de Coríntios que agora nós vemos a Deus em partes. Nós profetizamos em partes. Mas chegará o dia que nós o conheceremos assim como nós somos plenamente conhecidos. Então, se eu conheço Deus em parte aqui, eu amo tanto a Ele, imagina conhecê-lo por completo na Nova Jerusalém. E não caia nessa peleja, dessa mentira do diabo. Ai, o céu não existe. Jesus já voltou. Ai. Amados, o diabo, ele não é criativo. Se tem uma coisa que o diabo não é criativo. Ele sempre usa coisas que você consegue com fé e contra ele. Então usem o escudo da fé para que você possa resistir a todos os dardos inflamados do diabo e permanecer firmes. E ainda assim permanecer firmes. Então qualquer investida do diabo, qualquer coisa que vai contra a palavra, eu tenho o escudo da fé. Não, eu tenho fé. Por isso que a Bíblia diz que o escudo é a fé. Ai, não acredito, não, olha, você não tem... Gente, eu não vou, Deus não precisa de defensor. Se eu tô falando pra você de Deus, eu não tô aqui querendo que você... Só que tem gente que não tem fé e conversa com as pessoas pra que ela tenha fé. Então vem um que não tem fé e arrebenta a pessoa no meio. Porque ela já não tem fé. E daí ela vai falar com um descrente? É doido da cabeça, né? Não é boa da cabeça. Tenha uma fé bem firme, bem consolidada, para que nenhuma investida de Satanás faça você desistir do teu Deus. Amém? Amados, precisava falar isso. Amém. Ah? Depois de... Mas eu também fui de manhã já, entendeu? Chegou aqui antes, a lapada. Então, amados, vou deixar essa live salva. Então, se você... Beijinhos, Vera. Deus abençoe, irmã. Amadas, deixa eu falar pra vocês. Essa live eu não faço no sábado, tá? Mas eu queria muito ter feito. Por quê? Porque o Espírito Santo queria falar.
tá? O Espírito Santo queria falar comigo, queria falar com a gente, com você, então eu fiz. Eu vou deixar essa live salva. E como que você sabe que ela vai estar salva? Lá no meu Instagram. Só que você vai ter que entrar aqui, porque eu não tenho como mandar a gente aqui, ó. Eu falo, não é nem por seguidor. Quem me conhece, quem tá um tempo na live já sabe. É que eu não tenho como mandar link pelo TikTok. Eu não tenho como mandar nada. Então, se vocês entrarem lá no meu Instagram, inclusive tem um story sobre isso, já que eu fiz hoje. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, eu vou deixar essa live salva no YouTube. E o link tá lá. E também temos um grupo, tá bom? Lives aqui no TikTok, se é a tua primeira vez, nós temos toda sexta-feira às 10 horas da manhã. Tá bom? Sexta-feira às 10 horas da manhã. Embora algumas lives eu faça lá no Instagram às vezes, tá bom? Mas eu vou deixar essa live salva e tá lá no meu Instagram. Onde tá o meu Instagram? Quando você clica aqui no meu TikTok, ali você vai abrir o meu Instagram. Tem o linkzinho do Instagram. Clica ali naquele Instagram e entra lá nos grupos, nas coisas que vocês querem. Amados, essa palavra é importante pra quê? Porque se tá tudo... Jesus, tá difícil minha vida mesmo. Né? Eu vou orar, eu vou buscar que isso resolva. Mas eu preciso entender que caso as pessoas não queiram, caso não dá do jeito que eu quero, caso não aconteça como eu quero, eu ainda experimentarei o lugar que o Senhor tem pra mim. Então não deixe as pessoas roubarem tua salvação. Roubarem a alegria da salvação de você. Olha, meu amado, com todo respeito, se meu marido é amargurado, se minha esposa é amargurada, se minha irmã é amargurada, se fulano de tais é amargura, ninguém vai roubar a alegria da minha salvação. Eu sou salvo em Jesus Cristo, eu aceitei o sacrifício de Jesus, eu amo ao Senhor, só eu sei as renúncias que eu tenho feito, eu glorifico a Deus. Então a salvação é um presente que o Senhor me deu. E eu não vou deixar que ninguém roube a alegria da minha salvação. Não deixe o diabo enviar pessoas para roubar a alegria da tua salvação. Hoje você vai trabalhar diferente, você vai trabalhar sabendo que existe um lugar que não se compara ao seu trabalho. Então você fala assim, Senhor, olha, meu trabalho não tá muito legal hoje, não tô conseguindo vender, não tá muito bem. Mas que o teu nome seja glorificado. Porque, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser me abençoar, o Senhor manda uma carreta de cliente aqui e todo mundo esvazia a minha loja, se o Senhor quiser. Mas eu sei que mesmo assim ainda existe um lugar muito melhor, que é o céu. Então seja feita a tua vontade. Amados, experimentem ter o coração no céu. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Senhor, eu sei que isso aqui o Senhor pode mudar. Eu tenho fé pra isso. Então, se o Senhor quiser mudar, o Senhor muda. Mas eu sei que, independente de tudo, eu ainda tenho um lugar, Senhor. Gente, eu sonho muito em engravidar. É o meu sonho. Mas eu falo, Senhor, enquanto eu espero, eu tô glorificando. Enquanto eu espero, eu tô glorificando pelas irmãs. Não, tem dias que é difícil? É difícil. Só quem é tentante sabe. Quando você tenta ter filho, todo final do mês vem a surpresa. E nunca é o filho. Né? Mas nós cremos que Deus é perfeito, que Deus sabe o tempo de todas as coisas, e quando o Senhor vai e dá uma promessa para Sara, ele diz, você vai gerar daqui 1 ano, e Sara dá risada, né? E Deus fala, existe alguma coisa impossível para Deus? E ele volta naquele tempo e Sara tá lá com Isaac no colinho de Sara. E sabe o que significa o nome Isaac? Significa riso. Significa riso. Dá pra você esperar a tua promessa sorrindo. Existe esse lugar em Deus. Existe o lugar em que você consegue esperar a promessa que Deus fez pra você com alegria. Você não precisa ficar esperando a promessa chorando, murmurando, reclamando. Você pode esperar a promessa sorrindo, dizendo, Senhor, pode uma mulher como eu ter o prazer de ter um filho, como Sara falou, e o Senhor fala assim, sim. Porque pra mim nada é impossível. A mesma coisa com Isabel. Porque para que saibam que para Deus nada é impossível. Eu era infértil, era velha. Maria era virgem. Não tinha... Deus não precisou de nada. Só o Espírito de Deus na vida de Maria, para que Maria tivesse Jesus. Então, Isabel também. Né? Isabel, embora Jesus foi o único que foi concedido sem pecado, João Batista também foi uma bênção. Não é mesmo? Então, amados, espera a tua promessa rindo. Não fica com essa, não sei. Pode chorar. Fica triste igual Ana, mas não fica só triste. Tem um dia lá tristinho pra você chorar. Ai, tô triste, me ajuda. Hoje minha fé tá fraca e tal. Mas levanta e vai fazer alguma coisa. Em nome de Jesus. Para com essa coisa de ficar o dia inteiro chorando porque não aconteceu ainda. Você precisa de amiga que te balance e fala assim, minha amada, meu Deus, para com isso. Jesus vai fazer, calma, mulher. Ai, ninguém me acolhe. Você não precisa de acolhimento. Às vezes você precisa que alguém balance você e fale assim, ei, para de ser doida. Jesus é Deus, Ele vai fazer.
Calma. A gente precisa dessas pessoas às vezes na nossa vida, senão a gente, né? Queridas, bênçãos de Deus, vamos finalizar, tá bom? Que Deus abençoe seu dia. Eu oro para que o Espírito Santo venha renovar as tuas forças com graça, que você saiba que não é por mérito, que nós temos o Espírito Santo porque Jesus teve misericórdia de nós. Então, que o teu sábado seja uma bênção. Não deixa ninguém, não deixa nada roubar a alegria da tua salvação. Se você tem Jesus como teu Salvador, em nome de Jesus. Amém? Amados, antes de finalizar, tem alguém que ouviu essa pregação e falou assim, eu quero voltar para Jesus. Realmente, gente, eu preciso da alegria da salvação. Você, é para você especificamente, deixa teu nome, mas é para você. Pode ser não, eu creio que Deus enviou essa mensagem para alguém que estava com medo da volta de Jesus, ou se sentindo insuficiente. Porque suficiente ninguém é. Jesus não vai voltar porque nós somos suficientes. Ele vai voltar porque ele prometeu. Tá bom? Se tiver alguém, eu quero orar por você, mas explica o porquê. Coloca o nome, tá? Porque se não faz live de oração no TikTok, eu não sei o que eu tô enfrentando. Eu quero sobre esse assunto, porque quando o Senhor me dá uma orientação, Ele vai me dar unção pra orar sobre isso. Entende? Se você fala assim, eu tô cansado, eu quero voltar, eu tô com medo, coloca o motivo. É por esse assunto. Eu tô com medo de Jesus voltar e eu ficar, eu tô desviada dos caminhos do Senhor, eu preciso sentir a alegria da salvação. Se você precisa sentir a alegria da salvação, que daí eu vou orar para que o Espírito Santo toque no seu coração. Senão a gente finaliza e estamos na bênção. A Nath. Então, vamos orar pela Nath. Amém? A gente finaliza. Amém. Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra, por esse tempo contigo, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor queria falar conosco. Eu aprendi, Senhor, o que o Senhor quis falar e trouxe aos meus irmãos. Então agora eu oro pelo poder do Teu nome, Jesus. Não porque nós temos alguma autoridade, mas porque o Teu nome tem poder. Que o Senhor traga sobre esses corações que ouviram essa mensagem a alegria da Tua salvação. Que o Senhor viva dentro desses corações, dentro desses espíritos, Espírito Santo de Deus, a alegria da salvação. Traz de volta os olhos desses filhos, Pai, que estavam apaixonados pelo mundo, pelo prazer. E traz de volta os nossos olhos, Senhor, para a alegria da salvação. Porque Jesus, como a Tua palavra diz, o salmista diz, o que tenho eu no céu a não ser a Deus? Senhor, sabemos que nós não vamos levar isso que nós estamos correndo tanto para buscar. Nós vamos levar as pessoas, é só isso que nós vamos levar, Pai. Nós vamos ser recompensados pelas nossas obras, mas as nossas obras não nos fazem. Não faz com que nós sejamos aptos a isso, Pai. Então, Jesus, em nome de Jesus, nós oramos. Nós oramos através do Teu Espírito Santo para que o Senhor venha trazer a alegria da salvação sobre essa pessoa. Que todo o medo que o diabo tem colocado, toda a distração, toda a perturbação na vida dessa pessoa caia por terra. No poder do nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.